Então, bom dia a todos. Hoje é a aula de dúvida, o terceiro fórum de dúvida do nosso curso FIC. A Natália já tinha falado aqui da questão 46 da 14.3. Só mostrar aqui para vocês a tela. Vou colocar o livro do Stuart aqui. Então, a 46 que ela falou, essa 46 a gente resolveu ela, né? Tá ok aqui. Eu acho que alguém pediu, Natália, foi ontem, para usar a definição via limite, foi ontem, foi anteontem, não lembro, para calcular as derivadas parciais, né, em relação a x, em relação a y. Você não entendeu, você falou que ficou com dúvida, né? Por quê? Aqui é calcular um limite, não é? Sim, eu não vi, não achei vídeo sobre ela, não. Eu fiz sozinha, mas eu fiquei com dúvida na parte matemática lá da manipulação. Só que eu não sabia que tinham postado vídeo, não. Mas tem sim. Pode procurar lá que você vai encontrar. Isso aqui você vai calcular via limite, né? Você vai utilizar definição de limite normal, ou seja, você vai ter a sua função preto não escreve no preto, né? Possivelmente é isso. Você vai ter... Eita, tá com pirraça a canetinha, não quer mudar a cor não, viu? Agora sim. Você tem a função f de x. A 46, vou mostrar aqui, Ana Luísa perguntando. A 46, Ana, da 14.3, pede para usar a definição de derivadas parciais por limite, para encontrar as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. A função é x dividido por x mais y ao quadrado. X dividido por x mais y ao quadrado, x... na verdade, está resolvida lá, Natália. Então, você vai resolver esse limite aqui, ó. Limite quando h tende a zero, ou seja, a derivada parcial em relação a x, né? Vai ser esse limite aqui, ó. Opa, limite de novo, não, né? O f, no lugar do... O x, a primeira coordenada vai acrescentar um h, o y vai ficar quietinho, né? Como sendo ele mesmo. Beleza? Isso aqui vai ser a derivada parcial de f em relação a x no ponto xy. Você vai resolver esse limite e vai encontrar quem que é a derivada parcial. E depois você vai fazer a derivada parcial em relação a y, que vai ser quem? Vai ser o limite. Agora o x vai ficar quietinho, aqui vai ficar y mais h, né? Menos o f de xy, dividido por h. Quando h tende a zero. Possivelmente você vai precisar multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, né? Vai aparecer quando você fazer esse quociente aqui, ó, substituindo no lugar do x, você vai substituir x mais h, beleza? No lugar de x aqui, você vai substituir x mais h, e no lugar do y vai ser y mesmo. E aí faz a conta, ok? Se tiver dúvida, vai lá no YouTube e olha como é que eu fiz. Ok? Beleza. Mais alguém, gente? Ou tá tranquilo, não tem dúvida? Se não tiver dúvida, ótimo, né? Valdomiro. Oi. Tem como você fazer mais um exemplo, tipo aquela questão 31 da 14.7, que é para achar os extremos, o L1, o L2, o L3? Tá, peraí, deixa eu pregar o livro aqui. 14.7. 31, parecido com aquela 31. 14.7. Aqui, né? Por exemplo, vamos pegar essa 32 aqui, ó, parecida. Essa 32 aqui. O que essa 32 fala? Essa 32 vai te dar uma f de xy dada por... Eu só vou colocar
aqui na outra tela para poder copiar. Vocês não estão vendo aí, mas eu estou vendo aqui. Só para me copiar a questão aqui, 32 dá 14,7. A minha f de xy é dada por 4x mais 6y menos x ao quadrado menos y ao quadrado, e essa função está definida num retângulo. Esses retângulos têm lado o D, né? Alguém querendo entrar? Luane. Bom dia, Luane. O retângulo são os pontos x, y de R2, tal que o x está entre Gabriel Araújo. Bom dia, Gabriel. Tal que o x vai estar entre 0 e 4. E o y entre 0 e 5. Zero e 5, beleza? Então, essa é a nossa questão aqui, só para vocês observarem, né? Ok? O f de xy é 4... olha lá, 4x mais 6y menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E o d é o x variando aqui de 0 a 4 e o y de 0 a 5. Então, um retângulo, beleza? Vou deixar isso aqui quieto do outro lado. Então, esse retângulo D então, imagine que você tem um retângulo aqui. Esse retângulo, o y é maior, né? Então, vai ser mais ou menos assim, ó. Manter mais ou menos a proporção. Aqui é y, aqui é 5, aqui é 4. Ok? O x varia de 0 a 4, então esse aqui é a minha região D, digamos. Não, agora não. João Lucas, bom dia, João. Opa. Ô, Domeiro. Oi. Na 31, ficou entre menos 1 e 1 porque o valor estava menor ou igual a 1? Isso. Isso aqui significa que o x está preso entre menos 1 e 1. O módulo de y menor ou igual que 1 também significa a mesma coisa. Entendi. Beleza? Uhum. Tá, então essa aqui é a minha região, beleza? D. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar os pontos críticos. Os pontos críticos aqui no interior desse retângulo aqui, ó. Você precisa das derivadas parciais primeiras para igualar a zero. Os pontos críticos são os zeros das derivadas parciais primeira. Então, o fxy é dado por 4, né? Menos 2x igual isso aqui a zero. Dá para você resolver. Você vai encontrar x igual a 2. E quando você calcula a derivada parcial em relação a y, vai dar 6 menos 2y. Ou seja, você vai descobrir que o y vale 3. Então, 2 e 3. 2 e 3. Stephanie, bom dia, Stephanie. 2 e 3. 2 para x, aqui na metade, né? 3 para y, aqui um pouquinho em cima. Então, esse ponto aqui, ó, ele está no interior da região. Então, ele vai, vamos ver se ele é máximo ou se é mínimo, né? Então, calculando a derivada segunda para fazer o teste, para saber se é máximo ou mínimo, essa conta aqui é tranquila para todo mundo, né? Sim. Beleza. Quando você calcula a derivada segunda, aqui vai dar menos 2. Aqui, em relação a y, vai dar menos 2 também, né? A derivada mista, tanto faz essa aqui em relação a y ou essa em relação a x, vai dar 0. Emerson. Bom dia, Emerson. Então, ó, pra você ver, você vai aplicar no ponto crítico, né? O ponto crítico nosso aqui é o ponto, o PC, né? O ponto crítico.
É o ponto de coordenada 2, 3. Então, quando você aplica 2, 3 aqui, tanto faz, porque é constante, tá vendo? Então, quem que vai ser a minha D? Valdomiro, Oi, João. se o f de xy fosse diferente de zero, o ponto crítico poderia mudar? Não, né? Se o f de xy... É isso aqui? É. O que vai acontecer é essa conta aqui, ó. O cálculo da D, você vai multiplicar essa vezes essa, menos essa ao quadrado. Então, dependendo desse valor aqui, você vai mudar o valor de D. Ah, tá, entendi. Ó, essa vezes essa vai dar... Mas o ponto crítico continuaria sendo 2 de 3, né? Sim, o ponto crítico continuaria sendo 2. O Tava ponto com crítico é o dúvidas. zero. Ó, o ponto crítico é o zero da derivada primeira, tá vendo? Ele só muda o que acontece com esse par de equação aqui que você vai resolver, ó. Esse par de equação aqui muda o ponto crítico, a natureza. Aqui nesse caso aqui, essa só dependeu de x, essa só dependeu de y. Mas pode ser que elas dependam de x e de y ao mesmo tempo e você tenha que resolver um sistema. Entendi. Para encontrar eles, entendeu? Pode ser mais de um, não é sempre que é um, não. Entendi. Tá, então aqui esse vezes esse aqui deu 4, né? Menos esse ao quadrado, não é? Mas só que menos 0 ao quadrado é 0, então deu positivo. Então, se deu positivo, então pode acontecer dele ser ponto de máximo ou ponto de mínimo. O que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar o sinal da derivada segunda no ponto. Em relação a x, tá vendo? Mas esse camarada aqui, independente do ponto que eu coloco aqui, vai dar menos 2. Então, é negativo. Então, se ele é negativo, então significa que esse camarada aqui é um máximo local. A classificação dele, beleza? Beleza. Agora, talvez a dúvida de Ariane, né, que ela perguntou, é a questão das fronteiras. Aqui o que acontece? Eu vou ter 4 fronteiras, porque é um retângulo, né? Então, eu vou ter isso aqui, ó, que eu vou chamar de L1. Vou ter essa fronteira aqui, ó, que eu vou chamar de L2. Vou ter essa fronteira aqui, são segmentos de reta. No vídeo lá eu chamei reta, né? Mas não é reta, não, é segmento de reta. É L3 e essa aqui, L4. Então, vamos lá. Qual que é a característica? O azul é melhor do que o amarelo ou o amarelo é melhor do que o azul, para vocês verem aí? Pode ser amarelo mesmo. Amarelo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai analisar L1. Os pontos que estão sobre L1 é os pontos sobre essa reta aqui, não são? Então, todos os pontos que estão sobre essa reta, a coordenada x deles vão variar de 0 até 4, e o y vai estar fixado no zero, tá vendo a altura? Qualquer ponto aqui, ó, é um ponto da forma x0, tá vendo? Um ponto aqui, qualquer ponto sobre o eixo aqui, ó. Por quê? Porque a coordenada y dele é 0. Tranquilo? Então, vai ser os pontos da forma x0. Então, são os pontos da forma x0. Então, o que acontece? Se são os pontos da forma x0, então quem que vai ser a minha f de x0? A minha f original é essa aqui, tá vendo? Se eu vou substituir y por zero, essa aqui eu vou chamar de uma função f1, vai depender somente de x, tá vendo? Porque o y é zero. Então, aqui vai dar quanto? Vou colocar zero no lugar do y. Então, isso aqui zero, vai dar uma parábola, tá vendo? Vai sobrar 4x menos x ao quadrado. O que eu faço para poder maximizar isso aqui, ó? Suponha que eu não tenho GeoGebra. Eu fiz lá com GeoGebra, né? Agora eu vou fazer de outra maneira aqui. Não vou usar computador para poder desenhar nem nada. Então, você quer minimizar ou maximizar os pontos sobre essa parábola, e eu sei que o x está variando de 0 até 4. Então, o que você faz? Usa o teste da derivada segunda normal lá do cálculo 1, ok? Tirar essa barra daqui para não atrapalhar. Então, o que acontece? Eu vou encontrar, essa aqui é uma função lá do cálculo 1, então quem que é a derivada primeira disso aqui? Vamos encontrar os pontos críticos dessa função. Quem que é os pontos críticos? 4, né? Menos 2x igual a 0. Então, x vale quanto? Pode responder, né, gente? Meio? Tem certeza? Peraí. Não, dá 2. 2, beleza. X igual a 2. Então, 2 é o ponto crítico aqui, ó. O PC dessa função aqui, lá do cálculo 1, é 2. Beleza? Agora, quem que é a derivada segunda?
Derivada segunda Menos dá 2. quanto? Menos 2, exatamente. Menos 2 é maior do que... essa derivada segunda aqui faz o papel dessa D aqui, tá vendo? Menos 2 é quê? É negativo quando você aplicar no 2, não é? Porque deu constante. Quando você aplicar no 2, tá vendo que é o ponto crítico? O ponto crítico aqui só vai ter uma coordenada. Eu estou no curso de cálculo 1 agora, beleza? Então, isso aqui é negativo. Se isso aqui é negativo, então o que acontece? A derivada segunda deu negativo. Se a derivada segunda deu negativo, o que acontece? Se deu negativo, então significa, imagina uma parábola. Se a derivada, qual que é a derivada segunda numa parábola? A derivada segunda, vocês concordam que é, ó, imagina que você tem uma parábola assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Equação da parábola. Quando você pega a derivada segunda dessa função, vocês concordam que vai dar 2a? Porque a derivada primeira, só lembrando aqui, ó, a derivada primeira vai dar 2ax mais b, né? Igual a zero. Quem que é o ponto crítico aqui? Menos b sobre a. Menos b sobre a. Beleza? Que na verdade esse menos b sobre a é o y, é o valor do y, do x vértice, né? Agora, quando você deriva de novo, ó, vai dar 2a, não vai? Se isso aqui é negativo, então significa que o a é negativo, não é? Se o a é negativo, a concavidade dessa parábola é voltada para baixo, não é? Se é voltada para baixo, o ponto é de Máximo. máximo. Beleza. Então, se deu negativo, tá vendo? Então, significa que esse camarada aqui é ponto de máximo local. Esse 2 aqui, ó. Então, máximo. Ficou claro, gente, por que é máximo local, esse ponto? O 2 é máximo local. Tá vendo? O x varia entre 0 e 4. Então, se o 2 está lá no meio, não tá? Ó, o x está aqui, ó, de 0 até 4. Esse camarada aqui, eu vi que ele é máximo local, mas só que lá no curso de cálculo 1, a gente tem que calcular a imagem dos extremos também. Porque a função é definida no intervalo fechado, não é? Que a gente chama de compacto. Então, aqui eu preciso saber quem que é o F1 de 0, que são candidatos a máximo e mínimo, e quem que é o F1 de 4 também. Beleza? Vamos pegar outra folha aqui. Ó, então eu tinha o F1, dado por quem? Ó, o F1 é 4x menos x ao quadrado. 4x menos x ao quadrado. Essa função está definida de 0 a 4. O que a gente descobriu por enquanto? A gente descobriu que o F1 de 2, quem que é o F1 de 2? É o F de x2, e o F de x2 vai valer quanto? 4 vezes... o F de x2, cadê a função lá original? Essa aqui, ó, o F de x2, ó. F de x2, colocar 2 no lugar do y. Quando você coloca 2 no lugar do y... Que 2? Onde é que eu achei 2, meu Deus? Na verdade, é o F de 2,0, desculpa, 2,0, tá vendo? 2,0. É o F de 2,0. F de 2,0. O F de 2,0 é exatamente isso aqui, não é? Então, quando você pega e coloca, dá 4, o José Igor respondeu ali, né? 4 vezes 2 dá 8, 8 menos 4, né? Que é 2 ao quadrado, então deu 4. E quem que é o F1 de 0, que é o extremo? O F1 de 0 vai dar 0, concorda? E o F1 de 4, que é o outro extremo, vai dar quem? Coloca 4 aqui, vai dar quanto? Dá 0 também, né? 4 vezes 4, 16. 16 menos 4 ao quadrado, 0. Então, o que acontece? Esse camarada aqui, ele é candidato a máximo. E esses dois camaradas aqui são... Ficou claro? Sobre a reta L1, o que aconteceu sobre a reta L1? Então, eu descobri o ponto de coordenada 2, 0, máximo local. A imagem dele vale 4.
e eu descobri que o f de 0, 0 é igual ao f de 4, 0, valendo 0, ou seja, o ponto 0, 0 e o ponto 4, 0, mínimo locais. Então, por enquanto, sobre a reta L1, eu tenho essa sobre a reta L1, isso aqui para L1, viu? Ficou claro o que aconteceu sobre L1? Sem usar a GeoGebra, sem usar nada, né? Se você quiser usar o GeoGebra, pode também, né? Aqui, ó. Você pode simplesmente chamar essa função aqui, ó, y igual uma função, essa aqui já é suficiente, a minha função vale 4x menos x ao quadrado, o x varia de 0 até 4, beleza? Aqui dá para você perceber claramente, tá vendo? Esse ponto aqui, ó, é o ponto de mínimo, esse ponto aqui é ponto de mínimo, e o 2 aqui, ó, é ponto de máximo, beleza? Esse ponto aqui, ó, 0, 0, esse ponto aqui, 4, 0, e esse ponto aqui, tá vendo? Cadê? Não fez o ponto. 2, 4. Esse aqui é o máximo. Mas se você não tiver o GeoGebra, você pode fazer utilizando o teste da derivada segunda, igual a gente fez aqui, para uma função f1, a função lá do cálculo 1, tá vendo? Ficou claro? Podemos ir para L2? Ou dá para fazer o L2? Vocês entenderam como é que funciona o processo? Sim, entendi. L2 agora vai ser vertical, né? Ou seja, o x vai ficar preso no 4 e o y vai variar de 0 a 5. Ou seja, vai ser uma função que vai depender de y, né? Depois na reta de cima. Oi. Valdomiro, faz a L2 aí para confirmar. Ó, L2. Quem que é L2? São os pontos na vertical. Então, são os pontos da forma 4y. Então, quando você pega esses pontos da forma 4y e substitui na função, o que vai acontecer? A sua função original era 4x, ok? Eu vou só escrever ela aqui, ó, f de xy. 4x mais 6y, cadê? Menos x ao quadrado, menos y ao quadrado. Então, eu vou colocar 4 no lugar do x, não vou? Então, vai ficar quanto? 16 menos 6y é 6y mesmo, menos, aqui, ó, 4 ao quadrado menos 16, e aqui y é y mesmo. Então, esse aqui cortou com esse, deu uma parábola em y agora, né? Novamente, isso aqui é uma função que você pode chamar, por exemplo, f2 de y. Agora, você vai maximizar essa função aqui com y variando entre 0 e 5, né? Na vertical, lembra do desenho lá? Aqui, ó. Beleza? Tá. Então, como é que a gente faz essa conta? Novamente, deriva para achar o ponto crítico. Quem que é o ponto crítico aqui? Menos 2y menos 6 igual a 0. Então, a gente encontra que o y vale 3 positivo, beleza? É o ponto crítico. Derivada segunda. Não é mais 6y, não? É mais 6y, mais 6y. Senão ia ficar errado a conta aqui, né? Mais 6. Então, na verdade, aqui deu 3. Ia acertar errando, entendeu? Ia acertar errando. Porque o y igual a 3 aqui, né? Realmente zero, tá vendo? É mais 6. Tranquilo? Então, a derivada segunda aqui vai dar quem? Menos 2, tá vendo? Novamente negativo, então significa que é o quê? Máximo local, né? Então, o ponto de coordenada 4, 2, né? Porque o x sempre vai valer 4. É o quê? É máximo. E o f de 4, 2, quem que é o valor máximo aqui? O f de 4, 2 é colocar aqui, né? Cadê? Aqui.
4, 2 vai dar quem? Menos 2 ao quadrado vai dar menos 4. Menos 4... Não, o y é 3, desculpa, tô... Aqui é 3, né? Quando o y é 3, tá vendo? Substituindo o 3 aqui vai dar menos 2, o ponto 4, 4, 3, tá vendo? O ponto crítico aqui foi 3. Então, quando você substitui 3 aqui no lugar do y, vai dar quanto? Menos 9, menos 9 com mais 18, né? Então, 9 positivo. Tá, agora o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar também os extremos, não tem que analisar os extremos? Quem que são os extremos aqui? É o F2 de 0. O F2 de 0, quem que é? É o F de 4, 0, né? O F de 4, 0 vale quanto? 0, né? Concorda? O F de 4, 0 é colocar 4 no lugar do x e 0 no lugar do y. E o F2 de 5, quem que é? É o F de 4, 5. O F de 4, 5, quem que é? Menos 25, tá vendo? Menos 25 aqui, ó. Menos 25 com mais 30. Deu quanto? Quanto, gente? 5. Ah, beleza. Estão acompanhando, né? Estão dormindo não, né? Beleza? Então deu 5. Ótimo. Então esses dois camaradas aqui são candidatos a quem? Esse camarada aqui, o 0 vai ser o mínimo local, né? Ou seja, você vai ter a mesma história daqui, né? Vai ter um 4, 0 como sendo... Ó, tá vendo que esse camarada aqui, ele é máximo? O 4, 2, ele é máximo, não é? E deu 9. Então, significa... O ponto... Na verdade, aqui é F4, 3, né? O 4, 3 deu 9. E o 4, 5 deu 5. Então, significa que... O que aconteceu aí? Diminuiu, não diminuiu? Então, esse camarada aqui é máximo, esse camarada aqui estava diminuindo. Então, significa que esse camarada aqui também vai ser um mínimo local. Esses dois pontos aqui vão ser mínimos locais. E a imagem deles vai valer 0 e 5. Então, sobre a reta L2, você vai guardar esse resultado aqui para a reta L2. Né? Juntando esses dois aqui, ó. Da reta L2. Então, se você for lá no GeoGebra e desenhar, o que vai acontecer, ó? Não precisa disso aqui, vamos esconder isso. Se você pegar y igual, a sua função lá era quem mesmo? Era menos y ao quadrado mais 6y. Mas só que aqui eu vou chamar de x, porque ele só entende x aqui, né? Então, menos x ao quadrado mais 6x. 6x, começando do 0 e indo até o 5. Opa. Olha o que aconteceu. Esse camarada aqui, ó, que é o que a gente detectou, é o 0, 0. Esse camarada aqui, ó, é o outro extremo, que é o 5, 0. Tá vendo? A imagem dele deu 5. E esse camarada aqui, que é o máximo, né? O H, 3, 9. Então, esse aqui é o máximo, tá vendo? Esse aqui é mínimo local, tá vendo? Ele é a imagem a menor de todas. E esse aqui também é mínimo local. Ficou claro? O que aconteceu na reta L2? Ok, ó, pra você ver, só efeito de curiosidade, onde é que aparecem essas parábolas? Naquele exercício que eu coloquei lá no YouTube, dá para vocês verem essas parábolas do 31. Só deletar isso aqui. Ó, se você pegar o gráfico daquela função, z igual a função, aqui tem que ser duas variáveis, né? Ou seja, tem que ser essa aqui
A expressão que nós tínhamos lá era quem? Era 4x mais 6y menos x ao quadrado menos y ao quadrado. A variável 1 é x, o valor inicial dela é 4, ou 0, o valor final dela é 4. Estou fazendo o chão, né? O domínio. A variável 2 é y, ela varia de 0 até 5. Então, para você ver o que aconteceu aqui. Ó, se você olhar o chão lá, ó, dá para você perceber que o x está indo de 0 até 4, tá vendo aqui? Ó, de 0 até 4, e o y de 0 até 5. Só que essa função, ó, ela foi cortada aqui nessa altura, tá vendo? Ou seja, não dá para... Ó, se a gente aumentar o domínio, dá para vocês perceberem o que está acontecendo, ó. Vamos aumentar o domínio aqui para vocês perceberem o que aconteceu. Deixa eu tentar dar um zoom para... Opa, aqui já cortou já. Não tem muito jeito não, mas ó para você ver, ó o chão lá é exatamente o retângulo, né, de 4 até 5, tá vendo? 4 aqui, ó, e aqui o 5. Observe, tá vendo essas parábolas aqui em destaque? Essa parábola aqui, ó, essa parábola, tá vendo que deu parábolas nos 4 lados? Então dá para vocês observarem o que acontece, os pontos de mínimos, os pontos de máximos. E aqui no meio, lembra que o ponto crítico que a gente conseguiu aqui, ó, esse ponto crítico aqui, ó, quer ver? Esse ponto crítico aqui, ó, ele tinha coordenada 2, 3, não era? 2, 3, a maior imagem que a gente conseguiu, cadê? 2, 3, a maior imagem que a gente conseguiu, cadê? A gente calculou ela onde? Não chegamos a calcular ela, né? Mas se você fazer a conta, colocando 2 no lugar do... 2 no lugar... A gente calculou o F de 2, 3? Não, né? Não, né? Colocando 2 aqui, ó, vai dar quanto? 8. 8 mais 18, 8, que é 6 vezes 3, né? 8 mais 18 vai dar 26 menos 26 menos 4, 22 menos 9. 22 menos 9 dá 13. Beleza? Então, o maior 13. José Igor fez a conta ali, 13, beleza? Que é exatamente o que a gente consegue observar aqui, ó. Você pega esse camarada aqui, ó. Eu vou marcar esse ponto para vocês verem aqui, ó. É o ponto de coordenada 2, 3 e 13. Viu o que aconteceu? Ó, ele é o máximo, tá vendo? O máximo absoluto. Ficou claro? Logicamente que aqui na fronteira vai ter os máximos e mínimos também na fronteira, tá vendo? Mas esse camarada aqui vai ser o máximo dos máximos e o 0, 0 e o 4, 0, tá vendo? Esses dois aqui, ó. Esse ponto e esse ponto aqui, ó, vai ser os mínimos absolutos dessa função da questão 32. Ficou claro, gente? Ficou. Beleza. Muito obrigada. Nada. Dá uma limpada aqui. Quer limpar, não? Mais alguma, gente? Valdomiro, eu procurei aqui, eu não achei a resolução da 28, da 14.6. Teria como você fazer, por favor? Mas tem aí, viu? Tem, eu procurei, não achei não, deixa eu procurar aqui de novo. Pode procurar aí. Na verdade, essa 28, na verdade eu fiz a 26, porque eu entendi errado, não sei quem pediu, a 28, e aí eu fiz
14.6, é anterior aqui. Achei aqui agora. Eu fiz aqui, ó. Essa aqui que você está falando, né? Essa questão aqui, na verdade, eu tinha feito essa aqui, porque eu tinha entendido errado, né? Essa arctangente aqui. E aí depois eu percebi que era 28. Mas ela tá feita aí. Mas se tiver se não entender a resolução, você me fala. Ok. Mais alguma, gente? Mais alguma ou não? Bruna falou que acha que não. Então podemos encerrar? Tá tranquilo para todo mundo? Não tem mais perguntas? Valdomiro. Oi, Bruna. Eu não sei se você já falou sobre isso, porque eu perdi o início da aula, mas eu queria saber sobre o aproveitamento do curso FIC, se vai ser automático ou não. Não vai ser automático, não. Aí, quando que vai ser a prova? Possivelmente vai ser na terceira semana de agosto. Ah, tá. Mas Então, vocês vão ser informados a respeito. Viu? A prova vai ser online também? Vai ser online também. Vou E mandar vai ser oral? Isso, aí vai ser. Aí depois a gente vai fazer uma espécie de correção de prova para individual. Eu vou fazer com cada um de vocês individualmente uns 5 a 10 minutos a respeito do que vocês responderam para mim. Ok, obrigada. Nada. Moço, prova oral quebra. Você vai simplesmente falar o que você escreveu na prova. Lagrange está mais explicado no 14. Não vai cair Lagrange, Hudson. Como eu tinha explicado, eu acho que foi no início da aula passada, da aula de ontem. Porque a seção 14.8, eu até retirei as questões dela do trabalho, porque Lagrange, multiplicador de Lagrange, ele fala, outro método para você maximizar e minimizar a função restrito a uma determinada condição. Então, querer, por exemplo, o máximo mínimo de uma função, por exemplo, sobre uma determinada curva, interseção, uma curva de nível, por exemplo, dado uma determinada restrição. Por exemplo, você pode pegar um paraboloide, interseção com um cilindro Oi, meu nome é Siri. Não estou falando você não, Siri. Oh, meu Deus do céu. Aí, o que acontece? Lagrange, eu não cobrei por causa disso, porque na 14.7 a gente já aprendeu o método que a gente, inclusive, aplicou na aula de hoje, o teste da derivada segunda, que maximiza, acha ponto de máximo e ponto de mínimo. Então, 14.8 também vai fazer a mesma coisa com essa condição. Então, por isso, para não ficar muito extenso o conteúdo dessa última prova, ou seja, vão ser 5 questões, são 5 sessões, exatamente 5 sessões, né, de 14.3 a 3, 4, 5, 6 e 7, são 5 sessões, então Lagrange não vai cair nessa última prova por causa disso. Para não ficar muito conteúdo, né, em cima da hora, né, terminou ontem e a prova já é hoje, daqui a pouco, né, às 3 horas. Então esse foi o motivo. Valdomiro, você chegou a responder a 39 da 14.7? Não. Deixa eu dar uma olhada aqui, não estou lembrado, não. 39 da 14.7? Isso. Essa aqui? Ela mesma. Determinar a menor distância entre um ponto e um plano. Então, você vai ter que voltar lá em Gaal para poder ver como é que é a fórmula da distância de um ponto até um plano. Então, quando você calcula a distância de um ponto até um plano, porque esse ponto vai estar no plano, né? Você tem um plano
Só colocar aqui, ó. Você tem o plano x mais y mais z igual a 1. E você tem um ponto aqui dado por 2, 0, menos 3. Beleza? Então, imagine que você tem um... Dá para desenhar esse plano aqui mais bonitinho no GeoGebra? É exatamente ele mesmo. Então, imagine que você tenha... Ctrl A, imagine que você tem aqui x mais y mais z. Deixa eu colocar mais z. X mais y mais z igual a 1. E aí você tem a equação desse plano, tá vendo? E aí você tem esse ponto P. Esse ponto P, ele tem coordenada 2, 0 e menos 3. Está pertinho, hein? Olha, quase em cima do plano. Dá para você ver aí? O ponto P aqui embaixo. Ah, tá dando pra ver. Ele está pertinho do plano. Então, a menor distância... Como é que eu calculo a distância de um... Eu vou pegar um ponto qualquer do plano. Como é que é um ponto qualquer do plano? Ó, um ponto qualquer do plano... Esse aqui é o plano, sei lá, chamar isso aqui plano π. Qualquer ponto que está nesse plano aqui, ele obedece a seguinte situação. Ele tem coordenada x, y, z, né? Qualquer ponto tá no espaço, onde esse z, ele tem que valer 1 menos x menos y, beleza? Ou seja, se você isolar esse z aqui, ó, então os pontos têm que ter essa cara, né? Ou seja, são os pontos x, y, z, onde o z tem essa cara. Então, como é que eu calculo a distância entre dois pontos? Imagine que esse aqui é um ponto qualquer do plano, chamar esse aqui de ponto Q. Como é que eu calculo a distância do ponto Q ao ponto P? Onde esse Q está no plano e o P é esse ponto aqui, ó. A fórmula fala que você vai falar que é a raiz quadrada da primeira coordenada menos a primeira ao quadrado, ou seja, essa menos essa, mais essa menos essa, mais essa menos essa, né? Menos com menos vai dar mais, né? Então, z mais 3. Só que o z você pode substituir por isso aqui, tá vendo? Esse z aqui, ó. É esse z aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar quem? Vai ficar x menos 2 ao quadrado, mais y menos 0, não vai adiantar muita coisa, mas vamos deixar aqui por enquanto. Mais z, quem quer z? 1 menos x menos y, mais 3, né? Mais 3. Observe que agora, essa função aqui, a função distância, ela vai depender de x e de y, tá vendo? Não depende mais de z. Então, essa aqui é como se fosse uma função f de x e y, tipo essa aqui, ó. Deixa eu caçar uma aqui para você mostrar. Tipo essa, tá vendo? É uma função de duas variáveis, então você vai utilizar o teste da derivada segunda, normal. Ô, Valdomiro, Oi. vai no exemplo 5. Exemplo 5? Exemplo 5. Exemplo 6. Aqui, ó, exemplo 5. Determine a menor distância entre o ponto e o plano, tá vendo? A ideia aqui, ó. Eu tava falando para você, é a mesma ideia. Copia e cola aqui, né? Só muda os valores, né? A distância D, tá vendo? Aqui, tá vendo? Ele substituiu o valor de Z, tá vendo? Isolou o Z aqui, ó. Igual eu fiz lá, tá vendo? Isolou o Z, tal, tal. Aqui ele faz eleva ao quadrado, fica mais bonitinho ainda, porque maximizar elevado ao quadrado é a mesma coisa. Quando você extrai a raiz, a distância vai ser... desculpa, agora que eu tô olhando aqui, José Igor, no exemplo 5 tem uma ideia de como resolver. Agora que eu olhei o chat aqui do lado aqui, tava concentrado aqui, escrevendo aqui do lado e não vi. Então, a ideia, ó, pra você ver, ó, aqui você encontra, né, usa o teste da derivada segunda, acha o ponto crítico. Ok, João? Ok. Ô, Valdomiro, na hora que você acha essa f de x dessa questão, vai dar 4x mais 2y menos 12. Se eu fosse para mim zerar ela, iria dar quanto? Para mim não errar. Aí o que acontece? Você tem que desenvolver isso aqui, ó. A ideia que ele colocou lá, maximizar isso aqui elevado ao quadrado. Então, quando você eleva ao quadrado aqui, ó, é a mesma coisa.
vai maximizar o quadrado, vai maximizar, ou no caso aqui é minimizar, né, a distância, qual que é a menor distância, então vai sumir com a raiz, você vai ficar com a função aqui, ó, x ao quadrado menos menos 4, né, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais y ao quadrado, que é esse aqui, né? Aqui, o que acontece? Vai ficar o quê? Vai ficar menos x, menos y, mais 4, né? Uhum. Aí, o que acontece? Esse bloquinho aqui, você pode fazer assim, ó. Você pode fazer assim, 4 menos x mais y. Talvez fique melhor, assim, ó. É a mesma coisa, tá vendo? Menos x, menos y. Aí, isso aqui fica o quê? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 8, que multiplica x mais y. O segundo aqui é esse aqui é o primeiro, tá vendo? Mais o quadrado do segundo. Esse aqui você desenvolve de novo, então vai dar 16, menos 8x, menos 8y. Aqui vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí você pega isso aqui e joga aqui, né? Então, pra você ver, então vai ficar esse y ao quadrado eu vou colocar aqui, esse x ao quadrado eu vou colocar aqui, então peguei esse, mais 2xy, peguei esse, aqui também não dá para juntar nada, então mais 16, menos 8x, menos 8y, peguei todo mundo, né? Então vamos dar uma juntada aqui, né? Quando você junta aqui, vai dar quanto? Esse com esse aqui, 2x ao quadrado, esse aqui com esse aqui, ó, 2y ao quadrado, esse aqui não tem ninguém parecido com ele, né? Mais 2xy, ó, esse aqui com esse aqui, ó, vai dar menos 12, concorda? Menos 4 com menos 8? Uhum. Menos 12. Cadê os y? Os y só tem esse, né? Só. Menos Sim. 8y. E os números tem esse e esse. 20, né? 4 mais 16, 20. Vão observando aí, viu, gente? Para não deixar errar a conta. Tá, então essa é a função. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer o dx, né? O d ao quadrado, na verdade, né? Se você quiser chamar de f também, pode chamar de f. Vamos chamar de f. Essa função aqui é sua f. Vamos minimizar ela, né? Quem que é o fx? O fx vai dar 4x. Valdomiro, Oi. você prefere que faça dessa forma? Porque eu fiz substituição, achei o x e o y e substituí na fórmula. Você achou o x e o y onde? Por exemplo, eu peguei o... Peraí, deixa eu conferir aqui. Eu acho que eu só fiz a f de x, y, a f de y, a f de x, a f de y, achei duas equações, isolei o x em uma e substituí na outra. Sim. É os pontos críticos. Ah, É o que eu vou fazer aqui agora. Estou derivando tá. aqui. Vai dar menos 4. Aqui vai dar... A derivada em relação a x vai dar 2y. E a derivada aqui em relação a x vai dar menos 12. E o fy vai dar 4y. Aqui em relação a y vai dar 2x. Em relação a y vai dar menos 8 e só. Então, igual a zero, você vai encontrar esse sistema aqui, ó, tá vendo? Esse sistema aqui, você vai resolver ele. Ó, vai ficar 4x mais 2y igual a 12, né? Que passou para o outro lado. Daqui dá para dividir todo mundo por 2 para simplificar, ó. Então, dividido por 2 aqui vai dar 2, dividido por 2 aqui vai dar 1, e dividido por 2 aqui vai dar 6. E o outro de baixo vai dar... Dá para dividir por 2 também, né? Então, vai dar 2 dividido por 2 vai dar x, 4y vai dar 2y, e o 8 passou para o outro lado, vai ficar 4, né? Dividiu todo mundo por 2, né? Aqui, o que você pode fazer? Você pode multiplicar essa aqui por menos 2, por exemplo, e somar. Ó. Multiplica por menos 2, corta com esse. Esse aqui com esse aqui vai dar menos 4 com mais 1.
vai dar menos 3y, e aqui vai dar menos 8 com mais 6 vai dar menos 2. Então, 2/3, né? Positivo. Todo mundo encontrou 2/3 aí? Para y? Natália falou sim. Aí, pega e substitui aqui, ó. Quem que é o x, né? Quem que é o x aqui? Pode ser nessa aqui, por exemplo. Quem que é o x? É 4 menos 2y. Então, 2 vezes aqui vai dar 4/3. Então, aqui vai dar 12 menos 4, 8/3. Tirando o mínimo, beleza? Então, o x vai valer 8/3 e o y... Aí, João, como é que você faz para saber se esse camarada é máximo ou mínimo? Deriva de novo, entendeu? Encontra aquela D que a gente encontrou lá, e aí segue. Aplica nesse ponto, né? 8/3. Oi. Só para me ver se eu não estou muito errado. No caso, o D é o f de xx vezes o f de yy menos o f de xy, né? Ao quadrado. Ao quadrado, isso. O menos não está ao quadrado, viu? Viu? A gente observa muito erro disso. O pessoal coloca o menos, esse menos da fórmula, ele não está ao quadrado. Ele é aquele menos do determinante, né? Diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, o menos não está ao quadrado. O quadrado é só f de xy, né? Isso, exatamente. Porque senão pode ser que você ache um valor negativo ou positivo, você muda a história da sua conta por causa disso. Entendi. Obrigado. Mais alguma... Nada? Mais alguma dúvida, gente? Não? Podemos parar, então? Acho que não tem mais muita dúvida, não. Você respondeu muitas questões essa semana. Acho que foram mais de 20, eu acho. Pois é, foram, tipo, muitas. Graças a Deus. Então, beleza, então. Vou parar aqui. Eu vou disponibilizar se alguém não assistiu, mas hoje tem bastante gente, tem 24 pessoas, né? Só olhar quem está aqui novamente. Tem a Ariane, Paulo, José Igor, Natália, João Pedro, Gabriel Luiz, Judson, Lucas, Gabriel Veloso, João Lucas, Sávio, Gabriel Araújo, Kevin, Antônio Henrique, Emerson, Franciele, Luana, Ângelo, Luane e Stephanie. Então tem bastante gente hoje. Vou dar um print aqui da tela para vocês me devolvem falando que participou, ok? Só falando que participou do fórum de dúvida, porque vai valer ponto, ok? Beleza, fiz a chamada aqui. Emerson falou até o momento tranquilo, Antônio Henrique falou ok, João falou tá certo, Rafael ok, beleza então, gente. Então, até às 3 horas. Oi. Você tem que permitir lá para a gente poder editar e digitar o nome no Drive. Tá bom, eu vou fazer outro formulário então. Beleza. Tá, beleza então. Até mais, gente. Tchau. Nada, até mais. Tchau. Tchau, Vanderlei, até mais tarde. Até mais tarde.